Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está nas Escrituras: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Filhos, desde o domingo passado e até o final deste mês, nós vamos ouvir o capítulo 6 do Evangelho de São João, que começou no domingo passado com a leitura narrando a multiplicação dos pães. Semana passada, a multiplicação dos pães era um ensino sobre a providência de Deus e também sobre a virtude da caridade. Se observarmos bem, as três virtudes teologais estão bem presentes neste capítulo 6 do Evangelho de São João. Vimos a virtude da caridade na semana passada, na figura de um menino, o único que tinha alguma coisa e que se desfez de tudo para ajudar os outros. Se o menino não tivesse se aberto à caridade, Jesus não teria feito um milagre. Se alguém não tivesse se desfeito de tudo o que possuía, Deus não teria intervido. Na providência, meus filhos, é assim. Deus só age quando a gente é capaz de fazer renúncias. Não é à toa que também entrou no costume de muitas pessoas o hábito de, quando precisam realmente de um auxílio divino, junto com a oração se faz o jejum, que já é alguma coisa de renúncia. Porém, no que se trata das coisas da divina providência, é renúncia para valer. Não é um mero deixar de comer uma refeição por dia. É renúncia para valer. O menino foi capaz de se desfazer de tudo que ele tinha. E Deus interviu. E mais de 5.000 pessoas foram saciadas. Aprendemos sobre a virtude da caridade e aprendemos sobre a divina providência. Esse foi o tema do domingo passado. Continuando a leitura do capítulo 6, nosso Senhor quer provocar um segundo tema, que é da virtude da fé. Esse é o grande tema de hoje. Seja no Novo Testamento, quando nosso Senhor vai falar que é necessário crer nele, como também lá no Antigo Testamento, o episódio do maná. Veja bem, vamos repassar a leitura do livro do Êxodo.
tinham saído do Egito, tinham sido libertados da escravidão, da vida dura e difícil, onde para quase nada, só uma ração para sobreviver era lhe cedido dia a dia. Mas na hora que a fome bateu no deserto, eles inventaram até coisas que nunca viveram. Nossas panelas transbordavam de carne. Mentira! Quando a gente quer forçar alguém a se compadecer, a gente exagera, não é? Ah, mas antes eu estava tão bem e agora estou desse jeito. Mentira! O povo nem sabe engabelar a Deus. Era tudo mentira. Ou seja, eu projeto o que eu quero, o que eu quero mais adiante, fazendo uma memória falsa de algo que eu não tive ontem. Eu quero hoje algo que eu não tive ontem, mas eu digo hoje que ontem eu tinha melhor. Mas a gente costuma dizer, para quem não tem nada hoje, até 1 centavo ontem era muita coisa. Não é assim? Ah, pois o povo de Israel exagerou. No Egito a gente tinha carne à vontade. Mentira! Isso não é verdade. Deus então vai intervir, mas não intervém de forma paternalista. O que significaria isso, de forma paternalista? Deus não dá tudo de mão beijada. Ele espera que a pessoa também tenha um ato de fé a cada dia. O maná, aquela coisa lá, a gente diz maná, não tem tradução. Maná é uma expressão do hebraico antigo, manha. Eles olharam para alguma coisa lá que não sabiam o que era e perguntaram, o que é isto? Literalmente perguntaram, o que é isto? Em hebraico antigo vai dizer manha. Manha. O que é isso? E assim ficou como maná. O que é isto? Nem eles sabiam. Tinham que tirar uma porção por dia, porque se guardasse para o dia seguinte, ou para a semana seguinte, ou para o mês seguinte, no outro dia estava podre. Estava estragado, se perdia. E, o que era interessante, na tarde da sexta-feira, na sexta-feira recolhiam para a sexta e para o sábado, e no sábado não se estragava. Olha, Deus intervindo. Mas era necessário um ato de fé todos os dias na divina providência. Quando nosso Senhor nos ensinou a rezar o Pai Nosso, na segunda parte, como é que a gente diz? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão do resto da vida, a não ser que você vá morrer hoje. O pão de cada dia. Divina providência é assim. Era necessário, portanto, um ato de fé daquele povo, da mesma forma como nosso Senhor está pedindo um ato de fé daqueles que Ele alimentou quando multiplicou os pães. Vocês me procuram, disse o Senhor, reprovando aquele povo, não porque viram sinais, mas porque encheram a pança. Até hoje tem muita gente que procura Deus para encher a pança. Verdade. Estão com aquela necessidade material. Ai meu Deus, me ajude, me faça um milagre. Tem alguns lugares que a gente passa por aí, toda vez que eu venho para missa, eu passo na frente de um deles, aqui atrás, onde toda hora só escuto, faz o milagre, Senhor. Senhor, dê o milagre, Senhor. É o milagre, Senhor. Estou precisando do milagre, Senhor. Nós aprendemos do Evangelho e da experiência da igreja que exigir milagre toda hora da parte de Deus é falta de fé nele, por incrível que pareça. Porque a fé, se a gente pudesse medir, não se mediria por aquilo que Deus nos dá, mas se mediria pela capacidade de doação nossa mesma para com Deus. Isso seria o medidor da nossa fé. Nunca escondi de vocês que uma certa vez um político, num dia importante como este, procurou o padre na sacristia após a missa, porque o tema tinha sido sobre a fé. O político todo cheio, quase nunca ia na igreja.
Mas naquele dia foi, mas todo cheio de si, foi dizer ao padre: Padre, eu sou um homem de muita fé. O padre olhou para ele e perguntou: é mesmo? Como é que você sabe que é um homem de muita fé? Porque tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. O padre olhou para a cara dele e perguntou: e tudo que Deus pede para você, você dá a Ele? Ele era brancão, ficou vermelho, fez aquele sorrisinho amarelo, deu 2 tapinhas no ombro do padre e escapuliu. Meus filhos, é fácil professar a fé quando dá-se a impressão que eu estou sendo mimado, recebendo dons, recebendo presentes, recebendo favores. É muito fácil. Mas quando sou eu que tenho que fazer um ato de fé para que Deus faça uma obra muito maior do que aquela que eu imagino que preciso, aí nós podemos ver quem realmente crê ou não. Eles procuraram porque encheram a barriga. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Mentalidade judaica, achando que cumprindo rituais, não deixando de comer certas coisas, observando certas orações tais dias da semana, esses estariam praticando uma vontade de Deus. E nosso Senhor deixa claro que a vontade que Deus deseja para o seu povo é que seu povo creia no Filho que foi enviado. Tinham visto o sinal, mas não acreditaram. Sabe por quê? Porque o maná foi por 40 anos que alimentou o povo no deserto. Mas só uma vez Jesus tinha multiplicado os pães. Eles ainda não tinham entendido. E fazem a menção do maná como sendo o pão do céu. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu fiz a proclamação do Evangelho, eu exagerei um pouco na pronúncia do verbo nesta parte, que diz: não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Lembra que eu sempre disse para vocês que o antigo é preparação para a realidade que é Cristo no Novo Testamento? Tem coisas que parece que o padre está repetindo demais, não é? Mas eu já percebi que se algumas coisas não forem recordadas com frequência, o povo acaba esquecendo. Já percebi isso. O antigo prepara para a realidade que é Cristo no Novo. Não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão do céu, é o meu Pai quem vos dá. O próprio Moisés responde ao povo no deserto: este é o pão, é o alimento que o Senhor está mandando para vocês. Ou seja, não era Moisés que estava dando. O próprio Moisés deixou isso bem claro. É meu Pai, diz Jesus, quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois é o que desce do céu e dá vida ao mundo. De novo, eles ainda pensam em encher a barriga. Senhor, nos dê sempre deste pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus ainda, até esse pedaço do Evangelho aqui, ainda não está falando do sacramento da Eucaristia. Ele está falando dele próprio para começo de conversa, o único em quem qualquer existência humana encontra plenitude, encontra razão, encontra o seu porquê e o seu para quê que se existe nesse mundo. Eu sou o pão da vida. Como não lembrar da árvore da vida que tinha lá no paraíso? Agora, este pão da vida, o fruto da árvore da vida, é posto à nossa disposição. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Cristo fala de si, daquilo que ele tem a dizer, e aquilo que é dito é necessário ser crido, acreditado,
é necessário ter adesão de nossa parte. Cristo é palavra, é pão. Palavra é alimento também, não é à toa que foi dito: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Normalmente, quando eu lido muito com questão de arte sacra, e alguns colegas me consultam sempre quando vão fazer alguma construção ou reforma. Normalmente, quando me é possível construir uma igreja nova com os recursos à disposição, eu faço o possível para que no santuário, que é também chamado de presbitério, tudo ali seja unidade, para dar a ideia que é o mesmo Cristo que governa e guia o seu povo, fala ao seu povo, se dá em alimento ao seu povo e permanece junto do seu povo. A última igreja onde a gente fez esse tipo de intervenção foi em Aracaju, ainda no começo deste ano, paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Ponto Novo. Quem puder visitar, ou pelo menos curiosar, em alguma rede social da paróquia, pode ver lá. O ambão, o altar, o sacrário e logo, logo, espero também, a cátedra, são feitos do mesmo material. Eles são apresentados com o mesmo conjunto de cores e com os mesmos detalhes, para que fique clara a unidade de Cristo. O ambão é mesa da palavra, ali Cristo nos alimenta. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. O altar também segue o mesmo padrão, e ali o Cristo de novo se faz nosso alimento no pão do sinal do sacramento. Ele se torna presente no meio de nós, naquele mesmo sacramento conservado no sacrário, e assim por diante. Aqui em Laranjeiras, como muita coisa é antiga, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional toda hora fica se metendo e atrapalha bastante a nossa vida, a gente não tem como fazer algo com esta catequese. Paciência. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nosso Senhor fez primeiramente um milagre material para suscitar a fé. Agora Ele espera de nossa parte a fé, para que o outro milagre que Ele prepara surta todos os seus efeitos em quem vai recebê-lo. Isso serão os temas para os próximos domingos. Já estou um pouco adiantando as cenas do próximo capítulo, mas na verdade se trata do mesmo capítulo do Evangelho de São João. Uma receita para essa semana, um dever de casa, vamos chamar assim. Durante esses dias, até os próximos domingos, leiam o capítulo 6 do Evangelho de São João. Vocês vão rever a multiplicação dos pães, que ouviu-se no domingo passado. Vocês vão rever esse pedaço que foi dito hoje e já vão adiantar os que virão daqui por diante, até porque daqui a 15 dias essa leitura vai ser suspensa um pouquinho, porque teremos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mas leiam o capítulo 6 do Evangelho de São João. Pode fazer primeiro uma leitura corrida e depois vão lendo aos pouquinhos, meditando cada parte dele. Tem um ensinamento maravilhoso. Nosso Senhor quer realmente fazer parte da nossa vida, dando a vida dele à nossa vida. É Ele quem dá vida à nossa vida. Tem uma passagem da Escritura que nos deixa bem claro isto. Uma vez crendo nele, somos chamados então a nos revestir do homem novo criado à imagem de Deus e viver como ele, como vai nos dizer a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nossa segunda leitura de hoje. Não continueis a viver como vivem os pagãos. Renuncia ao que passou, despojem-se do homem velho que se corrompe, revistam-se do homem novo criado à imagem de Deus em justiça e santidade.
Porque quando Cristo vem a nós e nos alimenta, a vida dele começa a ser a nossa vida. E isso não deve ser apenas um sentimento ou um momento no meio de um ritual. Deve ser um desdobrar-se naquilo que a gente faz todo santo dia. Tem muita gente que já não crê mais em Jesus Cristo e coloca a culpa em nós, que dizemos que cremos, mas vivemos fazendo de conta que ele não existe. Vivemos como se o que ele diz, o que ele faz, não tivesse nenhuma repercussão naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz também. Pensemos nisso com um pouco mais de responsabilidade. Se na semana passada, com aquele menino partilhando os 5 pães e os 2 peixes, a virtude da caridade era dita para nós como necessária, a partir deste domingo, nosso Senhor diz: quem crê em mim nunca mais terá sede, quem vem a mim nunca mais terá fome. É necessário, portanto, a fé. Ele fará o milagre. Ele de novo vai descer do céu sobre nossos altares em todas as igrejas do mundo. As igrejas católicas, onde tem o sacerdócio, onde tem a sucessão apostólica. Não é em qualquer lugar que pega suco de uva e pão Jacó. Para quem está longe, o povo de fora de Sergipe não sabe o que é pão Jacó. Pão Jacó é conhecido também como pão de sal, como pão d'água, pão aguado, pão francês, cacetinho, baguete, só Deus sabe que nome mais é conhecido por aí. Então, não é pegando um pouquinho de tangue, sabor uva, com um pedacinho de pão francês, que a gente vai fazer de conta num teatrinho, como se Jesus estivesse presente. Não. O que ele prometeu é de verdade. Não é mera representação. A gente não veio aqui participar de um teatro. É necessário de nossa parte a fé. O milagre vai acontecer, porque depende mais dele do que de nós. Mas os efeitos do milagre na vida de cada um vai depender da resposta de fé de cada um. Está disposto ou não? Que nosso Senhor olhe para nós com misericórdia, para que cada Santa Missa seja de novo um chegar até Ele, encontrar-se com Ele, que sacia a nossa fome e a nossa sede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.